O sol poente de Lisboa tingia o céu de um laranja profundo, como o vinho do Douro que Beatriz tanto apreciava, quando ela ouviu o grito ecoar pela viela estreita de Alfama. Beatriz. Para. Não podes fugir para sempre do que sentes. A voz de Ana cortava o ar como uma navalha afiada, carregada de dor e fúria, parando o coração da CEO no meio do passo apressado. Beatriz, a mulher de ferro que comandava impérios de negócios com o olhar, sentiu as pernas fraquejarem pela primeira vez em anos. Virou-se devagar, o rosto pálido sob a luz dourada, e ali estava Ana, os olhos castanhos flamejando como as brasas de uma lareira em Trás-os-Montes, o lenço bordado à mão, herança de avó minhota, escorregando dos ombros. O mundo parou, o fado distante de uma casa próxima, o cheiro de sardinhas grelhadas misturado ao sal do Tejo e o peso de um segredo que Beatriz carregava como uma cruz de madeira entalhada em Coimbra. Ana. Por favor, murmurou Beatriz, a voz tremendo como as cordas de uma viola de fado. Mas era tarde, o crush escondido, aquele amor que Beatriz sufocara por meses no escritório reluzente do Chiado, explodira como uma garrafa de porto envelhecido demais, derramando-se em mal-entendidos e traições que ameaçavam engolir ambas. Beatriz Almeida era o epítome da mulher portuguesa moderna, alta, de cabelos negros cacheados que caíam como cachoeiras sobre os ombros, olhos verdes herdados de algum ancestral galego e uma presença que preenchia salas de reunião como o eco de um sino em uma igreja de Mafra. Aos 38 anos, CEO da Almeida Corporação, uma firma de importação de vinhos e azeites que dominava o mercado europeu, Beatriz navegava pela vida com a precisão de um galeão cruzando o Atlântico. Seu apartamento no bairro Alto, com azulejos azuis retratando cenas de marinheiros e sereias, era um refúgio de minimalismo elegante, livros de José Saramago empilhados ao lado de garrafas de vinho do Alentejo e uma varanda que dava para as luzes tremulosentes da cidade, onde ela bebia café forte pela manhã, contemplando o castelo de São Jorge como se fosse um guardião de seus segredos. Mas por trás da armadura de ternos sob medida e decisões frias, Beatriz guardava um vazio que nem os melhores vinhos podiam preencher. Seu último relacionamento, com uma advogada de Madrid, terminara em cinzas frias 2 anos antes, deixando cicatrizes que ela disfarçava com trabalho incessante. O amor é como o bacalhau, precisa ser dessalgado com paciência, brincava ela com os diretores em jantares no cais do Sodré, mas internamente ansiava por algo autêntico, como o cheiro de pão fresco assado em fornos de barro no interior de Évora. Foi em uma feira de artesanato no Lisboa Factory, um antigo complexo industrial transformado em hub criativa à beira do Tejo, que Beatriz encontrou Ana. Era primavera, o ar perfumado com jasmim e o som de guitarras espanholas misturadas ao fado elétrico de novos artistas. Beatriz, fugindo de uma reunião chata sobre cotas de exportação, passeava entre barracas de cerâmica de Estremoz e rendas de peniche, quando viu Ana, uma mulher de 32 anos, de pele oliva como as oliveiras do Alentejo, cabelos longos e ondulados que dançavam ao vento, vestindo um vestido florido que evocava os campos de papoilas em abril. Ana era pintora, especializada em murais que capturavam a alma de Lisboa, fachadas decadentes com varandas de ferro forjado, gatos preguiçosos nos telhados e o eterno azul do céu sobre o rio. Este azulejo. Ele conta uma história, perguntou Beatriz, parando diante de um painel que Ana restaurava, representando uma saudade personificada como uma mulher de véu negro. Ana ergueu os olhos, pincel na mão, e sorriu, um sorriso que iluminou o dia cinzento como o sol rompendo nuvens sobre Sintra. Conta muitas, senhora. Este é de 1750, sobrevivente ao terremoto. Fala de amores perdidos no mar, de esperas eternas. Como o fado, dói, mas cura. A conversa fluiu como o vinho tinto de uma taberna do bairro Alto. Beatriz falou de seus vinhos, Ana de suas tintas. Beatriz mencionou o cheiro de pastel de nata quente, Ana contrapôs com o sabor de queijo de serpa. Naquele dia, Beatriz contratou Ana para um mural no lobby da empresa, uma desculpa para vê-la novamente. Os meses seguintes foram um baile sutil de olhares roubados no escritório.
Ana, agora contratada como artista residente, transformava as paredes brancas em tapeçarias vivas, cenas de festas no São João de Porto, com martelos de plástico fogueiras, ou procissões da Semana Santa em Évora, com capas encapuçadas e o clangor de sinos. Beatriz observava de sua sala envidraçada, o coração acelerando como o elétrico 28 subindo a colina íngreme. És incrível, Ana, disse uma vez, durante uma pausa para café, entregando-lhe um pastel de nata ainda quente da pastelaria de Belém. Ana riu, os dentes brancos reluzindo, e tocou levemente o braço de Beatriz, um toque que queimou como brasa. Obrigada, Beatriz. Tu dás-me espaço para voar. Em Lisboa, nem sempre é fácil para artistas como eu. Mas Beatriz escondia seu crush como um contrabandista esconde ouro nas dobras da capa. Temia o escrutínio, em uma sociedade portuguesa ainda marcada pela tradição católica, onde casais do mesmo sexo passeavam de mãos dadas no chiado, mas sussurros ecoavam em vilas do interior. Beatriz, ícone de poder, não podia-se arriscar. Sou a CEO, não uma romântica de novela, repetia para si, enquanto à noite, sozinha, ouvia Amália Rodrigues e imaginava Ana cantando fadista, a voz rouca e quando em sua alma. Ana, por sua vez, sentia o puxão. Vinda de uma família de pescadores em Setúbal, onde o mar dita o ritmo da vida e as mulheres tecem redes com histórias de sereias, Ana crescera livre, mas solitária. Seu último amor, uma bailarina de flamenco em Sevilha, a deixara por um homem mais estável. Em Lisboa, Ana buscava raízes, pintava para esquecer, dançava nas noites de bairro alto ao som de morna cabo-verdiana misturada a fado e sonhava com uma parceira que visse além da tela. Beatriz, com sua força quieta, a intrigava. Ela olha para mim como se eu fosse uma obra de arte, confidenciou Ana à sua melhor amiga, Maria, uma florista de Alfama que vendia cravos vermelhos nas feiras. Mas é a chefe. Distância é a salvação. O equilíbrio frágil rachou em uma noite de verão durante a festa dos Santos Populares. As ruas de Alfama pulsavam com sardinha assada no carvão, copos de ginginho oferecidos por vizinhos e o ar carregado de manjerico, o manjericão simbólico de amor e sorte, preso em potes decorados com versos picantes. Beatriz, convidada para um evento corporativo que se misturava à festa popular, vestira um fato leve de linho, o colar de filigrana de Viana do Castelo brilhando no pescoço. Ana estava lá, contratada para pintar um mural efêmero na praça, figuras dançando ao som de acordeão, evocando a alegria coletiva portuguesa. Elas se esbarraram, literalmente, quando Beatriz tropeçou em uma pedra solta, caindo nos braços de Ana. O mundo girou. O cheiro de perfume de Beatriz, lavanda do Alentejo, misturou-se ao óleo de pintura nas mãos de Ana. Os olhares prenderam e, por um segundo, o tempo parou como em uma pintura de Paula Rego. Desculpa, sussurrou Beatriz, corando como uma rapariga no primeiro beijo. Ana, o coração martelando, segurou-a um pouco mais. Não há mal, Beatriz. Aqui em Alfama, os tropeços levam a danças. Riram, nervosas, e aceitaram um copo de ginginha de um velho que piscava cúmplice. Para o amor, meninas. Que o santo abençoe. Naquela noite, o crush de Beatriz explodiu em silêncio. Sentadas em um banco de azulejos desgastados, com o Tejo murmurando ao fundo e fogos de artifício estourando como confetes divinos, Beatriz confessou fragmentos. Às vezes, sinto-me como fado, cheia de saudade por algo que nem sei se existe. Ana, tocando sua mão, respondeu. Então canta-o, Beatriz. Lisboa ouve. O toque durou, elétrico, até que um telefonema de trabalho arrastou Beatriz de volta à realidade. Mas o dano estava feito, o segredo vazava como vinho de uma garrafa rachada. Dias depois, no escritório, o mal-entendido começou a tecer sua teia. Maria, a florista, avistara a cena na festa e, bem intencionada mas tagarela como as carpideiras de um funeral alentejano, sussurrou para um colega de Ana, a chefe tem olho na nossa pintora.
Cuidado, que as poderosas devoram corações. O boato espalhou-se como fogo em palha seca. Beatriz, acusada de favoritismo, de usar seu poder para seduzir. Ana, magoada por rumores que pintavam seu talento como suborno afetivo, confrontou um subordinado que ria baixinho. É verdade? Ela te contratou por isso? O isso pairava como uma sombra sobre o arco-íris discreto da bandeira LGBT que Ana pendurara em sua barraca na feira. Beatriz, isolada em sua torre de vidro, ouviu o veneno filtrar pelas paredes. Uma e-mail anónimo chegou. Cuidado com a CEO lésbica. Ela quebra o que toca. O pânico invadiu como uma onda no Cabo Roca. Escondeu-se mais, cancelando reuniões com Ana, ignorando os morais que agora pareciam acusações mudas. Ana, ferida, interpretou o silêncio como rejeição. Beatriz, a mulher intocável, brincara com seus sentimentos para depois descartá-la como uma tela inacabada. A tensão culminou em uma chuva torrencial de outono, típica de Lisboa, que transformava as calçadas em rios e as almas em tempestades. Beatriz, dirigindo seu carro pela Marginal, avistou Ana sob a chuva no terreiro do Paço, pintando apesar do dilúvio, o vestido colado ao corpo como uma segunda pele de determinação. Parou, o coração em chamas, e desceu. Ana! Entra! Gritou contra o vento. Ana virou-se, os olhos vermelhos de lágrimas misturadas à água. Porquê, Beatriz? Porque me olhas assim e depois foges? É o poder? Ou é medo de quem és? As palavras de Ana foram um estopim. Beatriz, encharcada, caiu de joelhos na poça, o terno caro agora uma ruína. Porque te amo, Ana. Desde o primeiro azulejo, desde o primeiro riso. Mas eu sou Beatriz Almeida, a que não fraqueja. E tu? Tu mereces mais que segredos. O Confessian foi um dilúvio maior que a chuva. O crush explodira, nu e cru, sob o olhar impassível da estátua de D. José I, Ana, atonita, ajoelhou-se também, tocando o rosto de Beatriz. Idiota! Eu sinto mesmo. Mas os boatos. Eles me fizeram duvidar. Pensava que eras tu quem espalhava, para me controlar. O mal-entendido revelou-se então. O e-mail anónimo era de um rival corporativo, invejoso do sucesso de Beatriz, que usara o boato para desestabilizá-la. Maria, arrependida, confessara tudo a Ana na véspera. A traição não era de Beatriz, mas do mundo exterior, daqueles que temem o amor que floresce fora das normas, como flores silvestres nas muralhas de Óbidos. Elas se abraçaram ali, na chuva, o Tejo testemunhando como o passado de Portugal, resiliente, salgado de lágrimas, mas eterno. Vamos devagar, sussurrou Ana, beijando a testa de Beatriz. Como um fado, devagar, até o coração se abrir. Beatriz, pela primeira vez, permitiu-se chorar de alívio. O drama começava a se resolver, mas o caminho à frente ainda guardava sombras, famílias, sociedade e o peso do poder. Os dias seguintes foram um renascer cauteloso, como a primavera que teima em brotar após o inverno rigoroso do Gerês. Beatriz e Ana, agora cúmplices em um segredo compartilhado, encontravam-se em cantos escondidos de Lisboa, o Jardim da Estrela ao amanhecer, onde o orvalho beijava as rosas como amantes tímidos, ou a Confeitaria Nacional, provando o doce de ovos e conversando sobre sonhos. Beatriz confessando sua infância em uma quinta no Douro, colhendo uvas com mãos pequenas e sujas de terra vermelha. Sonhando com a cidade grande, Ana relembrando as noites em Setúbal, ouvindo o mar bater nas rochas enquanto a avó contava lendas de moras encantadas que amavam mulheres do mar. Mas o amor, na Portugal de tradições entrelaçadas como as rendas de Vila do Conde, não florescia sem espinhos. Beatriz, ainda CEO, lutava para equilibrar o coração e o império. Em reuniões, via Ana passar pelo corredor com telas enroladas,
e o desejo de tocá-la competia com o dever de descrição. Foco, Beatriz, repreendia-se, enquanto assinava contratos que valiam fortunas. Ana, por sua vez, pintava com fúria renovada. Um mural no escritório agora retratava duas figuras femininas entrelaçadas em um abraço sutil, sob um céu de estrelas do Algarve, simbolizando união sem palavras. A primeira grande prova veio com o Natal aproximando-se, a quadra mais portuguesa, com presépios vivos em Belém e o cheiro de rabanadas fritas em óleo de azeite. Beatriz convidou Ana para um jantar privado em sua casa no Bairro Alto, prometendo apenas nós, vinho e histórias. Preparou tudo com mãos trêmulas, bacalhau à brás, vinho verde espumante de Monção e uma playlist de fado moderno de Carminho. Ana chegou com um presente, um pequeno azulejo pintado à mão, retratando duas gaivotas voando juntas sobre o Tejo. Para que lembres, livres, mas juntas. O jantar foi magia, risos e quando contra as paredes azulejadas, Ana contando como aprender a pintar com um tio pescador que usava conchas como paletas, Beatriz revelando sua vulnerabilidade, como o medo de ser vista como uma lésbica poderosa em uma sociedade que aplaudia o progresso mas sussurrava julgamentos. Em Portugal, amamos a saudade mais que a felicidade, disse Beatriz, servindo mais vinho. Mas contigo quero dançar a alegria. Ana, os olhos brilhando como lustre de cristal acima, inclinou-se e beijou-a, um beijo suave, como o toque de seda de um jarro de bussaco, cheio de promessa sem pressa. No entanto, a traição maior espreitava nas sombras. O rival de Beatriz, um homem chamado Rui Santos, dono de uma firma concorrente em Porto, tramava há meses. Descobriram o boato inicial e, farejando fraqueza, contrataram um detetive particular para seguir Beatriz. Fotos granuladas, delas duas no jardim, mãos roçando, chegaram ao e-mail de Rui, que as enviou anonimamente para o Conselho da Almeida Corporação. Escândalo iminente, CEO em risco de exposição pessoal afetando a imagem da firma. O Conselho, conservador como os velhos de uma tasca em Alfama, convocou Beatriz para uma reunião de emergência. Beatriz, isso é delicado, disse o presidente, um homem de bigode grisalho e sotaque transmontano, empurrando as fotos sobre a mesa de mogno. Portugal avança, mas os acionistas. Eles preferem discrição. Pensa na família, na tradição. Beatriz sentiu o sangue gelar como o vinho branco de vinho verde no inverno. Isso é vida privada, rebateu, a voz firme mas o coração em pedaços. A minha orientação não afeta os lucros. Mas internamente, o pânico rugia. Se o escândalo vazasse, Ana seria arrastada para lamaçal, sua arte reduzida a fofoca. Ana, alheia, continuava pintando, mas notava a distância crescente de Beatriz. Mensagens curtas, cancelamentos de encontros. O que se passa? Perguntou em uma chamada noturna, a voz e quando do seu estúdio em Moraria, bairro de Mouros e imigrantes onde o fado nascia puro. Beatriz, mentindo pela primeira vez, disse, trabalho, só isso. O Natal é caótico. Mas Ana, intuitiva como uma cartomante de Évora lendo folhas de chá, sentiu a mentira como um corte. Não me mintas, Beatriz. Se é por nós. Diz. O confronto explodiu na véspera de Natal, em uma noite de luar prateado sobre o castelo de São Jorge. Ana, determinada, subiu as escadas íngremes do bairro Alto até o apartamento de Beatriz, carregando uma garrafa de medronho de Monchique como trégua. Bateu à porta e Beatriz abriu, o rosto exausto, vestindo um robe de chambre bordado com motivos de orivesaria joanina. Ana. Não é boa hora. Mas Ana empurrou a porta, os olhos flamejando. Basta de segredos. Vi as fotos circulando no grupo de funcionários. Alguém te chantageia por minha causa? Por nosso amor? Beatriz desabou no sofá, as lágrimas vindo como a chuva de novembro.
Contou tudo: o rival, o conselho, o medo de perder tudo, empresa, reputação e pior, Ana. Eu te protejo, mas a que custo? Talvez devêssemos parar antes que te magoe. Ana, o coração partido como um prato de cerâmica de vista alegre, ajoelhou-se diante dela. Parar? Beatriz, o amor não é um contrato que se assina e rasga. Em Setúbal, o mar não para por tempestade, ele dança com ela. Eu te amo, o poder, as fraquezas, tudo. Naquele momento, o mal-entendido do boato inicial palidecia ante a traição corporativa. Ana, prática como as mulheres alentejanas que colhem azeitonas sob o sol inclemente, propôs: confronta-os. Mostra que o amor fortalece, não enfraquece. E eu estou contigo, moral por moral, beijo por beijo. Elas passaram a noite planejando. Beatriz reuniria provas contra Rui, usando contatos no Porto. Ana criaria uma exposição pública, Amores de Lisboa, celebrando uniões diversas em arte portuguesa. O Natal amanheceu com uma trégua frágil. Caminharam pela Baixa reconstruída pós-terremoto, comprando filhós e provando vinho quente em barracas. Que este ano seja de coragem, brindou Beatriz, tocando a taça de Ana. Mas o drama escalava. Rui, sentindo o cerco, vazou as fotos para a imprensa sensacionalista, um tabloide de Lisboa que vivia de escândalos como sanguinheiras em campos secos. Manchetes gritavam: CEO Almeida em romance proibido, amor ou escândalo? A cidade, que outrora sussurrava, agora borbulhava. Amigas de Ana em Moraria defendiam-na com postais de apoio, o conselho pressionava Beatriz por demissão. O CAO Trau se aproximava como uma procissão de Corpus Christi, solene e inevitável. Lisboa, a cidade das sete colinas e infinitas saudades, acordou em polvorosa com o escândalo. Jornais como o Diário de Notícias estampavam fotos borradas nas bancas do Rocio, ao lado de anúncios de touradas em moita e concertos de fado no Senhor Vinho. Beatriz Almeida, poder e paixão, o segredo da CEO revelado, bradava a manchete, com um subtexto que cheirava moralismo católico arcaico. Beatriz, lendo no seu carro a caminho do escritório, sentiu o estômago revirar como em uma travessia do Cabo da Roca em mar agitado. Maldito Rui, murmurou, apertando o volante até os nós dos dedos branquearem. No escritório, o ar estava carregado como antes de uma trovoada no Douro. Funcionários sussurravam nos corredores forrados de murais de Ana, agora vistos com olhos enviesados. Então era por isso que ela pintava aquelas figuras de mãos dadas. Beatriz reuniu a equipa em uma assembleia improvisada na sala de conferências, o Tejo visível pela janela como um aliado distante. Ouviram as notícias. Sim, amo Ana. E isso não muda nada aqui. Somos uma empresa de tradições portuguesas, vinho que une mesas, azeite que nutre famílias. O amor, qualquer amor, é o que nos une. Alguns aplaudiram, tímidos como rapazes no primeiro São João, outros desviaram o olhar, presos a preconceitos velados como névoa matinal em Aveiro. Ana, em seu estúdio, enfrentava sua própria batalha. Colegas artistas, invejosos ou medrosos, cancelavam colaborações. Não quer associação com escândalo, Ana. Portugal ainda julga. Mas Maria, a florista, apareceu com um ramo de cravos vermelhos, símbolo de revolução e paixão. Luta, mana. Lembra das mulheres que marcharam em 1974 pela liberdade? Isto é o mesmo, liberdade de amar. Inspirada, Ana acelerou a exposição Amores de Lisboa, telas gigantes de casais lésbicos em contextos portugueses. Duas mulheres tecendo rendas em Caminha, outra colhendo figos no Algarve, todas com olhares de cumplicidade sob o sol dourado. O confronto com Rui veio em uma reunião acidental no Porto, cidade de pontes e vinho do Porto, onde Beatriz voou num jato particular, o coração batendo como o sino da Torre dos Clérigos.
Rui, um homem de meia-idade com o fato cinzento sorriso do tubarão, recebeu-a em seu escritório com vista para o Douro. Beatriz, que drama! Mas negócios são negócios. Retira-se e eu enterro as fotos. Beatriz, controlando a raiva como uma toureira em Salvaterra, jogou sobre a mesa um dossiê, provas de sabotagem econômica e mails hackeados mostrando Rui subornando fornecedores. Tu é que te retiras, Rui. Ou isto vai para a justiça e para o público. Rui riu, mas era um riso oco como um barril vazio. Achas que o mundo perdoa uma CEO gay? Em Portugal, o escândalo mata mais que o terremoto. Mas Beatriz, fortalecida pelo amor de Ana, rebateu: Portugal renasce de cinzas. Como eu. E tu? Serás esquecido como um vinho azedo. Saiu dali vitoriosa, mas exausta, ligando para Ana do aeroporto. Venci a batalha, amor. Mas a guerra continua. De volta a Lisboa, o casal enfrentou a família, o primeiro espinho humanitário. A mãe de Beatriz, Dona Isabel, viúva de um viticultor do Dão, chegara de Viseu para Natal tardio, trazendo queijos da serra e um rosário de âmbar. Sentada na sala de azulejos, com Ana nervosa ao lado, Dona Isabel ouviu a confissão da filha. Mãe, amo Ana. Não como amiga, mas como alma. O silêncio esticou-se como fio de tiara em uma fábrica de linho de Guimarães. Então, lágrimas, filha. Eu sabia do teu coração diferente desde menina, quando preferias as histórias de Joana d'Arc às de príncipes. Mas dói, Beatriz. A sociedade, os vizinhos em Viseu. Ana, tocando a mão da idosa, disse: Dona Isabel, em Setúbal, minha avó contava de amores do mar, livres, sem julgamentos. Deixe-nos mostrar que o amor cura saudades. Dona Isabel, tocada como por um fado de Maria João Pires, abraçou-as. Se é amor verdadeiro, como o de Camões por Dinamene, então abençoado seja. Mas a aprovação veio com peso. Cuidado, meninas. Portugal ama, mas esquece devagar. O CAO Trau irrompeu na inauguração da exposição de Ana no Lisboa Factory lotado de luminares culturais, fadistas, escritores como Mia Couto em visita e jornalistas ávidos. Beatriz discursou primeiro, de mão dada com Ana sob os flashes. Esta noite celebra não só arte, mas vida. Em Lisboa, cidade de descobrimentos, descobrimos-nos uns aos outros. Aplausos ribombaram como fogos no Tejo, mas então Rui apareceu, infiltrado, gritando acusações. Fraude. Ela usa a arte para encobrir o escândalo corporativo. O caos, microfone arrancado, seguranças intervindo, Ana protegendo Beatriz como uma leoa lentejana. No tumulto, uma repórter gravou tudo, transformando o drama em viral nacional. Beatriz, arrastando Rui para um canto, sussurrou: Acabou, Rui. A polícia espera de fora por difamação e sabotagem. Ele, derrotado, fugiu como um ladrão na noite de Alcácer Quibir. A traição resolvida, o casal emergiu mais forte, mas não sem feridas. Ana chorou nos braços de Beatriz, medo de perder-te para este mundo cruel. Beatriz, beijando sua testa, nunca. Somos como o Tejo, curvas, mas chegamos ao mar juntas. Com o escândalo dissipado como névoa ao sol de inverno, Beatriz e Ana mergulharam em uma fase de cura, sendo seu amor com fios de rotina portuguesa autêntica. Passavam fins de semana escapadas, uma viagem ao Alentejo, onde alugaram uma casa de pedra branca em Évora, colhendo azeitonas sob o céu vasto e cozinhando ensopado de borrego com ervas silvestres. Aqui, longe das luzes de Lisboa, sinto-nos reais, dizia Ana, as mãos sujas de terra, rindo enquanto Beatriz, desajeitada com a enxada, tropeçava em raízes.
Beatriz, que outrora viajava em jatos para Paris ou Nova York, redescobria a simplicidade, o som de galos ao amanhecer, o vinho tinto de Borba compartilhado à luz de velas, histórias de fantasmas romanos sussurradas nas ruínas do templo. De volta à capital, integravam o amor à vida pública com delicadeza. Beatriz promoveu Ana a consultora criativa na empresa, canalizando fundos para projetos artísticos LGBT em bairros como o Intendente, onde a comunidade quer florescer como videiras em terra árida. Não escondemos mais, declarava Beatriz em entrevistas ao Expresso, mostramos que o amor fortalece negócios e almas. Ana, por sua vez, pintava murais colaborativos, um em Alfama retratando mulheres lésbicas em trajes de fadista, vozes entrelaçadas como harmonias de guitarra e viola. Mas o conflito interno persistia, humanizando o romance. Beatriz lutava com o peso do poder. Às vezes, sinto-me uma prisão para ti, Ana. Tu voas livre, eu arrasto correntes de reuniões. Ana, em noites de insonia no apartamento, respondia com toques suaves: não és prisão, és porto seguro. Como o cais de Belém para os navegadores. Discutiam como casais normais, sobre horários, ciúmes de ex-amantes, mas resolviam com fado ouvido no Adega Machado, onde a voz rouca de uma cantante lavava as mágoas. Uma nova traição menor surgiu de onde menos esperavam. O conselho da empresa, apesar da lealdade, pressionava por um herdeiro, um casamento heteronormativo para estabilidade familiar. Um diretor, primo distante de Dona Isabel, confidenciou a Beatriz: pensa nós acionistas, nos valores tradicionais. Portugal valoriza a família nuclear. Beatriz, furiosa como uma tempestade no Cabo Espichel, confrontou-os em assembleia: família é o que construímos, não o que ditam normas velhas. Ana é minha família. A votação foi apertada, mas passou um passo para a modernidade portuguesa. Ana enfrentava seu próprio fantasma, a família em Setúbal. Viajaram para lá no São João, festival de fogueiras e sardinha, onde o pai de Ana, pescador de atum com mãos calejadas como cor de Montemor, recebeu-as com desconfiança. Menina, tu és bem-vinda, mas isto. Duas mulheres? A mãe, cozinheira de caldeirada, interveio com sabedoria de marés. O mar não julga quem ama, Manuel. Deixas? À noite, ao redor da fogueira na praia da Figueirinha, o pai de Ana contou histórias de sereias lésbicas nas lendas sadinas e, aos poucos, o gelo derreteu. Se te faz feliz, filha, então é bênção de Nossa Senhora da Boa Viagem. O romance aprofundava-se em gestos cotidianos, Beatriz aprendendo a pintar, manchando telas com cores vibrantes e rindo de seus rabiscos, Ana provando vinhos com Beatriz, distinguindo notas de frutas silvestres em um tinto do Dão. Celebravam datas portuguesas juntas, o 25 de Abril na Avenida da Liberdade, marchando de mãos dadas entre bandeiras vermelhas e cravos, ou o Dia de Portugal em 10 de junho, com sardinha e vinho em uma tasca do Chiado. Contudo, o CO residual veio em uma crise pessoal. Beatriz descobriu um tumor benigno, detectado em exames rotineiros, mas o medo paralisou-a como a paralisia de um fado trágico. E se for mais? E se te deixar, Ana? Confessou na varanda, o Tejo negro à noite. Ana, forte como as muralhas de Palmela, segurou-a: lutamos juntas. Como Portugal contra os mouros, com coragem e união. A cirurgia foi bem-sucedida em um hospital de Lisboa com vistas para o Rio, e na recuperação Ana leu poemas de Sofia de Mel Brainer. O mar é sempre o mesmo, mas muda a cada onda. A traição final, sutil, foi de Beatriz consigo mesma. O medo de vulnerabilidade a fez hesitar em propor compromisso. Ana, sentindo a distância, pintou um autorretrato de si sozinha em uma praia deserta de comporta e deixou na mesa. Não sou eu sem ti, escreveu. Beatriz, vendo, chorou e propôs: casa comigo? Não em papel, mas em alma, perante o Tejo, sob as estrelas.
O pedido de Beatriz a Ana não foi com joias de ourives de Gondomar ou ritos grandiosos, mas com simplicidade portuguesa. Uma noite no Mirador da Senhora do Monte, o ponto mais alto de Lisboa, onde o vento carrega saudades e o horizonte se abre como um abraço. Trouxe um piquenique, queijos de azeitão, broa de milho de Alentejo e uma garrafa de moscatel de Setúbal, terra de Ana. Ana, minha pintora de almas, quer ser minha para sempre? Em altos e baixos, como as colinas desta cidade? Ana, os olhos marejados como o Tejo em maré alta, respondeu com um sim sussurrado, selado por um beijo sob o luar, com o castelo de São Jorge vigiando como um guardião ancestral. A notícia espalhou-se como aroma de café em uma esplanada do Chiado, trazendo bênçãos e sombras. Dona Isabel organizou um almoço em Viseu com cabrito assado e vinho do Dão, onde tias tagarelas de linho bordado aceitaram o casal com curiosidade piedosa. Que Deus as abençoe, como abençoa as vinhas. O pai de Ana, em Setúbal, construiu um altar improvisado na praia com conchas e velas, invocando os santos pescadores para proteção. Mas a sociedade maior, ainda entrelaçada em tradições como as romarias de Fátima, murmurava, colunas sociais questionavam se era moda ou tradição, e um pastor evangélico em uma TV periférica condenava desvios modernos contra os valores lusos. Beatriz e Ana, resilientes, transformaram críticas em combustível. Lançaram uma fundação, Cores do Tejo, financiando arte que era em escolas do interior, de Bragança a Faro, ensinando que amor é como o azulejo, fragmentos que formam beleza. A exposição de Ana viajou para o Porto, no Museu Soares dos Reis, atraindo multidões que viam nas telas reflexos de suas próprias saudades escondidas. O conflito romântico, porém, não acabava. Ana ansiava por filhos, talvez a adoção, sonhando com uma casa cheia de risos como uma romaria em Vila Real. Beatriz, marcada pela família rígida do Douro, hesitava. E se não for mãe o que sou? O poder me moldou para comandar, não para ninar. Discussões acesas, como faíscas em uma ferraria de Alcobaça, terminavam em reconciliações profundas. Seremos o que quisermos, amor. Uma família de duas, ou mais, se o destino pintar assim. Uma traição inesperada veio de Maria, a florista, ciumenta do tempo que Ana dedicava a Beatriz, espalhou um boato bobo sobre uma amiga especial de Ana em Sevilha. O mal-entendido explodiu em uma briga no estúdio. Traição de novo? Não aguento, gritou Ana. Beatriz, magoada, quase partiu. Mas Maria confessou, chorosa como uma penitente em Óbidos, inveja, só. Perdoe-me? O perdão veio com um abraço coletivo, reforçando laços como as Irmandades de São João. O CAO trau emocional atingiu o pico em uma viagem a Sintra, palácio de contos de fadas e neblina romântica. Durante uma caminhada no Parque da Pena, com pavões gritando e fontes murmurando, Beatriz sofreu um ataque de pânico, resquício da cirurgia, misturado ao medo de perda. E se o amor for ilusão, como os mitos de Egas Muniz? Ana, ancorando-a contra uma árvore centenária, recitou: não é ilusão. É real como esta serra, que resiste ventos. Naquela noite, no hotel de Queluz com salões barrocos, fizeram amor com ternura, não carnal, mas de almas, entrelaçando promessas como eras em muros. De volta, o casal adotou uma cadela abandonada de Mafra, batizando-a saudade, simbolizando lealdade inabalável. A vida fluía, Beatriz delegava mais no trabalho, abrindo espaço para o coração. Ana vendia telas para galerias em Madrid, mas sempre retornando ao colo de Beatriz. Contudo, a sociedade testava-os mais uma vez. Um projeto de lei conservador ameaçava restringir direitos LGBT em vilas rurais. Beatriz testemunhou no Parlamento, voz e quando como em uma catedral de Tomar. Portugal, berço de exploradores, não tema o amor novo. Ele descobre mundos. Ana apoiou competições artísticas, murais em Braga e Coimbra. O drama resolvia-se em camadas, revelando humanidade. Beatriz aprendia a chorar, Ana a comandar.
O amor, romântico e KCH tornava-se humanitário, um farol para outros. Anos se passaram como as estações em um calendário português. Verões quentes de praias na costa da Caparica, onde Beatriz e Ana caminhavam de mãos dadas, pés na areia dourada, rindo de gaivotas ladras. Outonos de vindimas no Douro, colhendo uvas com as famílias unidas, suco roxo manchando risos. Invernos aconchegantes em lareiras de Pedrógão Grande, com castanhas assadas e histórias de fantasmas contadas por Dona Isabel. O casamento, quando veio, foi uma celebração íntima em um quintal de oliveiras em Évora, alianças de filigrana de Viana, votos trocados ao som de um quarteto de fado acústico, com amigos como Maria dançando ao som de concertina. Juro-te, Ana, sob este céu alentejano, ser teu porto em tempestades, disse Beatriz, voz embargada. Ana, radiante, e eu, teu mar infinito, Beatriz. Não houve igreja grandiosa, mas uma bênção de um padre progressista de Lisboa, reconhecendo o amor como graça divina. A traição final, a mais profunda, foi o tempo, a doença de Dona Isabel, um mal insidioso que levou devagar, como um fado morrendo em notas baixas. Beatriz e Ana cuidaram-na em Viseu, mãos entrelaçadas ao leito, onde a idosa sussurrou, obrigada por me mostrar-te que o amor não tem gênero, só alma. Seu passamento, em uma manhã de névoa, deixou um vazio, mas também herança, uma carta para Ana, cuida da minha Beatriz, como o Douro cuida das vinhas. O luto transformou-as. Fundaram um centro de arte em nome de Dona Isabel, em Alfama, para mulheres que eram idosas, e quando histórias de saudades curadas. Beatriz, agora mentora em vez de tirana corporativa, escreveu memórias, de CEO a coração aberto, best-seller que inspirou gerações. Ana engravidou via inseminação, um milagre moderno em clínicas de Lisboa, carregando uma filha batizada Luzia, luz do Tejo, esperança de novas narrativas. Beatriz, mãe relutante virando devota, ninava a criança com canções de ninar alentejanas, vendo no rostinho misto o futuro de Portugal, diverso, resiliente. Conflitos menores persistiam, birras de casal sobre decorações de Natal, ou Ana querendo mais viagens enquanto Beatriz ancorava em rotinas, mas resolviam-se em diálogos profundos, como confissões em um santuário de Fátima. O final, humanitário e romântico, veio em uma noite de ano novo no Terreiro do Paço, fogos estourando sobre o rio. Com Luzia dormindo no carrinho, Beatriz e Ana brindaram com espumante de bairrada. De um crush escondido a isto, família, legado, refletiu Beatriz. Ana sorriu, drama resolvido em harmonia. Como um fado que termina em esperança. Lisboa, eterna testemunha, piscava luzes cúmplices. O amor delas, KCH tinha sentido, ecoava a alma portuguesa, apaixonado, sofrido, mas vitorioso. E assim, sob as estrelas, continuavam a dançar.